Visando uma compreensão aprofundada das dimensões fashionistas e jornalísticas, tornou-se impossível não relacionar a moda e o lifestyle com as plataformas digitais. É uma temática que vem conquistando a atenção dos amantes da moda e daqueles que se interessam pela nova era digital. Este foi o assunto abordado pela jornalista Tainá Batista, em seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Com a grande reportagem Transmídia, A Tendência da Vez, ela busca entender como as redes sociais influenciam o universo da moda. Discutir os novos ciclos de tendência da moda por meio da internet é o tema do MAC Entrevista de hoje, e Tainá Batista é a minha convidada. Eu sou Rafaela Mondelli e o MAC Entrevista está começando. Tainá, fico muito feliz pela sua presença aqui hoje. Imagina, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu queria começar perguntando quando você começou a interessar pelo mundo da moda e o que te fez se aprofundar tanto nesse tema. Bom, voltando lá para o meu primeiro estágio, eu comecei a fazer o meu estágio na Manequim, da editora Perfil, e lá eu trabalhava diretamente com moda. Então, a gente ficava ali vendo o que as celebridades estavam usando no momento, ficando muito de olho também nas influenciadoras, e foi aí que, atrelado também ao meu lado mais apaixonada pelas redes sociais, que eu acabei atrelando a isso, né? Esses dois universos. E aí, como eu estava ali com contato direto todos os dias, vendo moda, trabalhando com moda, respirando moda, eu acabei pensando que seria ótimo fazer também o meu TCC com esse tema, já que eu estava tão aprofundada nesse universo. E você consegue dar mais detalhes de como foi o processo do seu TCC e como você resolveu incluir todas essas redes sociais nele? Claro, foi assim, inicialmente a base do meu TCC foi o TikTok, então eu uso muito o TikTok, eu sou uma usuária muito ativa dessa rede social, então como eu usava muito eu comecei a reparar que o TikTok ele estava influenciando muito a minha vida, inicialmente com músicas, as músicas que eu ouvia nas trends eu ia e levava para as minhas playlists, mas como eu não tenho nenhum assim entendimento muito grande sobre música, eu reparei que também influenciava as minhas vestes, a minha vestimenta. Então eu falei, não, pera, acho que dá pra gente atrelar, tentar ver ali como que é, se tá me influenciando, será que influencia outras pessoas? Será que faz muito tempo que isso está acontecendo? Então foi aí que eu comecei a pensar nisso. Foi desse ponto de partida, de usar muito o TikTok, de usar muito o Instagram, as redes sociais e gostar muito de moda. Então, como me influenciava, eu comecei a pensar nisso, se influenciava outras pessoas. Então partiu desse ponto de partida mesmo. E com tudo isso que você percebeu, você consegue me dar um exemplo onde o TikTok ou até mesmo o Instagram teve uma grande influência para a criação de novas tendências? Sim, acho que foi assim, teve, bem na época da pandemia, tinha muitas trends no TikTok, e eu lembro de uma assim que foi o meu ponto de partida, foi assim, caiu a ficha, eu falei, não, acho que vai ser perfeito se eu fizer sobre isso. Que começou uma trend dos anos 70, que era uma música que eu nem lembro que música que é agora, mas era uma música que tinha um toque assim, e aí vinha uma pessoa de patins com roupas dos anos 70. E nossa, foi uma febre, todo mundo tava reproduzindo essa trend, e eu comecei a reparar que tanto, principalmente em fast fashions, né? Eu reparei que começaram a vender muitas peças dos anos 70. E eu falei, tá, pera, se tá tendo isso, aí começaram outras trends também ligadas à moda. E aí hoje em dia tem o Get Ready With Me, também com a Lelê. Olha que fofo, eu amo a cor dele. E ele veste super bem. E, querendo ou não, tudo isso acaba influenciando. Então, acho que as trends, hoje em dia, elas acabam sendo, assim, o que estão mais influenciando as tendências de moda. Não das grandes maisons, né? Não das grandes grifes. Porque foi até uma coisa que eu conversei com a Erika Gottfrieds, uma das minhas entrevistadas para o TCC, que as grifes, elas têm um grande período ali para produzir uma coleção inteira. Então não tem como as redes sociais influenciarem tanto. Mas fast fashions como, não sei se pode falar marca, mas como a Renner, como a Shein, elas são muito influenciadas, eu acredito assim, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, por essas trends que surgem no TikTok e no Instagram também hoje, com Reels, né? Com a velocidade que o TikTok e o Instagram conseguem mudar essas tendências? Bom, aí a gente consegue ver por
dois caminhos, né? Como eu tinha comentado. As grandes grifes, as grandes marcas, elas têm um planejamento e um processo muito maior. Então, assim, demora um ano, ou até mais do que um ano, né? Demora mais do que uma temporada para eles chegarem e concluírem ali a sua coleção. Então, nesse caso, não sofre tanto assim, acontece sim de o Zeitgeist, né, do espírito do tempo, de estar todo mundo ali junto, conectado, pensando na mesma coisa. Então pode ser que acabe algumas trends surgindo e paralelamente tem ali aquela coleção que seja muito parecida. Só que os fast fashion são o que acabam sofrendo mais essa influência. Porque o que acontece? A Shein, por exemplo, ela tem, eu não lembro agora exatamente, mas são assim um número excessivo de peças colocadas diariamente no site. Então eles dão conta. Como o processo é um pouco mais rápido, com um tecido um pouco mais barato, para eles é muito rápido eles conseguirem assim chegar junto com as trends, sofrer essa influência e entregar para o público o que o público espera. Porque o que acabou sofrendo muito mais assim esse impacto mesmo foi o fato de que antigamente as grandes marcas, não só de roupa, como também no jornalismo, né? As revistas, elas tinham um impacto de, assim, mais de ditar a moda. Chegava nas pessoas e tava lá, essa é a tendência da vez, que foi até o nome que inspirou o projeto. Essa é a tendência da vez. E as pessoas, elas tinham que aderir àquilo porque elas iam fazer o quê? Se chegasse na marca, se chegasse nas lojas, ia ter só aquela peça que estava escrito na revista que era a peça da vez. Mas hoje em dia não, com a internet a gente tem um espaço de debate, de demonstrar o que a gente quer usar. Eu não quero usar a calça skinny, eu quero usar a calça wide leg. E aí, novas trends vão surgir com isso. Então, a gente tem um espaço para a gente conseguir mostrar o que a gente quer usar e as marcas de fast fashion conseguem aderir a isso, conseguem seguir esse ritmo, que não é nem um pouco saudável para o meio ambiente, tem um lado negativo, claro, mas a gente tem um espaço muito mais democrático na moda hoje em dia. Sim, e no futuro você ainda acha que essas redes sociais vão ter um grande impacto nessas tendências ou você acha que pode mudar? Eu acho que sim, haverá um impacto, mas eu não acho que é um impacto como o que existe hoje, porque tanto a moda como a sociedade, ela é baseada em antíteses. Então agora o fast fashion, a moda excessiva, esse imediatismo, esse frenesi todo em busca de comprar uma peça a cada dia para aderir às modas, uma hora eu acredito que as pessoas vão cansar disso e elas já estão se cansando disso. Hoje em dia tem muitas tendências que estão crescendo de uma moda um pouco mais minimalista, de um armário cápsula, de olhar para a sustentabilidade, ainda mais com as crises climáticas que a gente está vivendo na pele hoje em dia. Então, eu acho que sempre haverá uma influência, porque as redes sociais, elas são o nosso palco, é onde a gente pode falar o que a gente quer fazer, qual é o ritmo que a gente quer seguir, só que eu não acredito que vai continuar desse jeito. Assim, no meu ponto de vista, não acredito que vai continuar desse jeito. Mas tem também um outro lado muito interessante da gente analisar, que é com uma visão um pouco mais animada, futurística, de que, assim, hoje em dia a gente tem essas redes sociais, mas daqui 30 anos, quais serão as redes sociais que vão estar aí na mídia, né? A gente vê hoje em dia um crescimento também, por exemplo, até esqueci agora o nome, do metaverso. A gente vê um crescimento muito interessante do metaverso, onde tem roupas que são compradas dentro do metaverso. Não sei se pode ser considerado uma rede social, mas eu acredito que sim. E as pessoas vão e pagam um absurdo pela peça que o bonequinho vai usar dentro do metaverso. Essa peça não é real. Mas então as redes sociais, elas acabam ditando sim e vão continuar no futuro. Não significa necessariamente que vai ser como agora, porque as coisas mudam, né? A sociedade muda, a internet muda, a tecnologia muda e a moda não tem como ela ficar para trás. Ela acaba seguindo esse ritmo, né? Ela vai mudando. Mas eu espero que não seja no futuro como hoje, porque tá tudo desenfreado, tá tudo louco, tá todo mundo ansioso com tudo isso e tá impossível seguir esse ritmo. Exatamente. E como você falou nas redes sociais, no seu site que eu li, no segundo capítulo você comenta um pouco sobre a profissão. Eu queria saber, na sua opinião, qual é a influenciadora que tem mais impacto no mundo da moda hoje em dia? Olha, é muito interessante que na época que eu fiz o TCC, eu acabei aplicando algumas pesquisas. Não chegaram a entrar na parte
assim, já feita, né, do trabalho, só que eu queria entender um pouco mais sobre o público, o que as pessoas gostavam. E aí eu lembro que uma das perguntas de um dos formulários que eu lancei era assim, qual é a influenciadora que você mais gosta hoje? E aí as pessoas, cada pessoa falava uma influenciadora, algumas eu conhecia, mas eu nem achava que tinha tanto impacto assim, outras eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, assim, é muito interessante isso, que influenciador acaba sendo uma coisa muito pessoal, né? Cada pessoa tem aquela sua... Eu mesma, que você perguntou quais são as que mais me influenciam, hoje eu gosto muito da Malu Borges e eu gosto muito da Lelê também. Então, assim, elas são precursoras do Get Ready With Me e eu acho que elas estão, assim, alcançando e... pessoas que nem sempre são tão ligadas à moda, igual a Malu Borges agora está também indo para a área de vlogs. Então, para mim, elas são grandes influenciadoras, elas realmente influenciam. Outra pessoa que veio à minha mente agora, mas não necessariamente influencia de uma maneira sempre positiva, às vezes é ali através de memes, através de algumas roupas um pouco mais... espalhafatosas, assim, é a GK, que também tá crescendo muito e tá chamando agora um público mais, assim, de questão cinematográfica e tudo mais, mas ela sempre ali sempre esteve com o pezinho na moda e usa aquelas botas enormes, aquelas roupas bem diferentonas. Então, acho que, assim, são influenciadoras, porque elas influenciam, seja positivamente ou negativamente. Para mim, são as que estão mais, assim, no auge agora, me influenciando, pelo menos. Perfeito. Também podemos perceber que você entrevistou figuras muito importantes para a moda e pessoas que têm suas vidas afetadas por ela. Qual é a principal diferença que você percebeu? Bom, as pessoas que trabalham com moda, elas acabam tendo uma visão, são assim, tanto uma visão positiva quanto negativa. Quem trabalha com moda olha ali muito mais o lado profissional da área, vê muito mais a questão técnica, e quem tem a vida ali modificada pela moda, influenciada pela moda, porque gosta disso, é uma coisa muito mais pessoal, né? Sempre carrega com si ali um significado de família, de amigos, um significado importante, especial. Então, essas pessoas, elas acabam indo mais para o lado pessoal. E é o que eu queria trazer uma humanização. Não queria só entrevistar pessoas que trabalham com isso, porque acaba ficando um pouco técnico demais, fica um pouco racional demais. E eu acho que, assim, principalmente por ser uma grande reportagem, tinha que ter esse lado mais humanizado de pessoas que sofrem com isso. Então, acho que a principal diferença que eu vi foi essa, de que as pessoas que trabalham com isso, elas vão sempre ter um olhar mais profissional, mais técnico. E as pessoas que são afetadas pela moda, um olhar muito mais apaixonado, muito mais sentimental. E como você vê a relação entre a indústria da moda e a era digital atualmente? Olhando do ponto de vista mais industrial, eu acredito que a internet, hoje em dia, ela acaba modificando muito o modo de operar. Desde o modo de operar até o modo de venda, cada etapa é modificada. Como, por exemplo, a questão do modo de operação. Antigamente, nós tínhamos os caçadores de tendências que faziam viagens, iam para a Europa para conseguir ver o que estava funcionando lá, o que estava rolando lá, e captar esses modismos e trazer para o Brasil. Hoje em dia, com a era digital, acaba sendo um pouco mais diferente, porque a gente tem ali como se fosse uma biblioteca, eu até comento isso, que é uma biblioteca infinita de saber. A gente pode saber absolutamente tudo. O que as pessoas estão usando agora, nesse momento, no Japão, tem como eu saber, eu não preciso enviar uma pessoa até lá. Claro que ainda existe esse trabalho, principalmente das grandes maisons, das grifes, mas assim, existe hoje essa questão de ter ali tudo na palma da sua mão. Eu não preciso sair do sofá para eu ter essa noção do que o meu público quer usar. É só eu abrir as redes sociais e eu vou ver ali. Tá começando a surgir muito trends dos anos 90. Vamos trazer um pouco mais essas roupas pra gente? Então, a era digital, ela acaba trazendo... na parte de operação, muito sobre isso, sobre ter ali na palma da sua mão todas as informações que você precisa, seja para uma pesquisa aprofundada, seja para uma pesquisa de campo, para o que for. Agora, na questão de produção também tem, porque nós temos tecnologia hoje em dia, né? E na parte de vendas também, porque hoje em dia nós temos os shoppings digitais, ninguém quase mais vai no shopping, né? Eu mesma acabo não indo muito, minhas compras são todas digitais. Então, tem muito essa diferença, principalmente nas redes sociais, porque eu gosto muito da Malu Borges. Aí eu entro e eu vejo que ela tá usando a peça. Vendo ali, eu clico em cima, eu sei que a blusa que ela tá usando, por exemplo, a da Givenchy. Clico,
vejo o batom que ela tá usando é da Givenchy. Aí eu vou, clico porque eu gostei. Aí vai direto pro site. Lá eu já sei qual que é o batom, eu já compro e em 3 dias vai chegar na minha casa. Então hoje em dia tem muito essa facilidade da gente saber o que essas influenciadoras estão usando. Eu posso usar também, não é mais, eu vou ter que entrar em contato com o stylist dela para saber qual peça que ela tá usando. Não, é tudo assim, em questão de segundos. Então acaba sofrendo muito essa influência de tudo muito rápido, tudo muito imediatista. Como você disse, a gente tem tudo na mão muito rápido e antigamente a gente não tinha tudo isso de redes sociais. Como você vê a diferença, tipo, como as tendências se transformam hoje e como antigamente essas tendências vinham a aparecer? Antigamente, a gente era muito influenciado pela questão midiática, assim, principalmente jornalística, né? A gente via ali as revistas, a gente via, principalmente revista, novela, muito também, né? As pessoas brincam que, acho que a Giovanna Antonelli, se eu não me engano, que toda personagem que ela fazia sempre bombava alguma peça de uma personagem dela. Então a gente acabava sendo muito influenciado pela mídia, mas era uma coisa que chegava pra gente já finalizada. Olha, a revista tinha ali 1 mês para planejar o que ia sair, a Capricho, por exemplo. E aí lança na capa a moça com a celebridade com uma blusa roxa. Então, essa vai ser a tendência do momento, mas eu não tenho influência nisso. Eu gosto da blusa roxa, eu quero usar a blusa roxa, mas é o que vai ter. Antigamente era muito assim, e hoje em dia não. A gente tem esse palco para mostrar o que a gente quer usar, então acaba sofrendo sim uma influência, um impacto no produto final. Hoje em dia a gente, sim, é influenciado, mas a gente também influencia com o que a gente quer usar. Então eu acredito que essa seja a principal diferença de antigamente para hoje. Hoje a gente tem muito mais poder de falar o que eu quero usar, o que eu vou usar, o que as pessoas ao meu redor vão usar. Então, essa é a principal diferença que tem. E pra gente encerrar, eu queria que você desse uma dica pro nosso público que está começando a fazer o TCC agora, para conseguir fazer um trabalho de conclusão de curso bem calmo. Bom, eu sei que é uma fase muito difícil, a fase do TCC. É muito complicado, a gente fica muito nervoso. Eu acredito que a principal dica que eu daria hoje é cuide um pouco de você. É necessário, sim, você dar tudo de si para que aquele trabalho... Eu falo isso porque eu sou extremamente perfeccionista. Para mim foi uma das fases mais complicadas da minha vida. Mas chega um momento que você precisa entender que você já é jornalista. Quando você chega no 8º semestre, os professores brincam muito com isso. Você já é uma jornalista, você não precisa... você só precisa comprovar que você está apta a trabalhar. E isso você tá. Você já vai ter feito estágio, você já vai estar no último semestre, já vai ter visto de tudo já. É só você chegar e falar, olha, eu fiz sozinha esse trabalho, eu consegui entrevistar essas pessoas, eu transformei isso num produto final. É simples, a gente faz isso todos os semestres, a gente faz isso em cada trabalho que a gente tem no decorrer da faculdade. Claro que o TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele dá um peso muito grande pra gente, que é o trabalho final, o seu projeto final. Mas curtam o máximo que vocês puderem, não deixe que o medo de vocês faça vocês recuarem ou que o medo de vocês paralise vocês, porque é uma fase tão gostosa. No futuro vocês vão sentir falta disso, eu já estou sentindo um pouquinho de falta. Então, acho que minha dica é essa, é vocês aproveitarem o curso, não ficarem pensando só no final e também vocês pensarem que vocês já estão prontos para isso, vocês já são jornalistas já. Tainá, muito obrigada por você ter tirado um tempinho aqui para participar da nossa entrevista. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer conversar com você. E o meu muito obrigado também a você, que nos acompanhou neste Mac Entrevista. Para rever este e outros episódios do nosso programa, acesse o canal da rádio e TV Web Mackenzie no nosso site ou no YouTube. Até o próximo programa.